As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. Nesse período que você veio para a Record Nacional, a Record em dado momento ela transmitiu o Campeonato Brasileiro com o Globo, etc. Depois ela saiu, entrou a Band. Sim. Ela transmitiu a Olimpíada de 2012, não foi? Londres. Londres, ela transmitiu com exclusividade, foi uma coisa muito grande, tirou profissionais da Globo e tudo mais. Transmitiu também Rio, 2016, mas já foi com a Globo. Então eu lembro que 2012 foi impactante, porque quando a Globo ia falar alguma coisa de Olimpíada no Jornal Nacional, eles não tinham as imagens, eles botavam fotos. E os repórteres na porta dos estádios, na porta das arenas. Não podiam entrar, não tinham acesso, etc e tal. Foi um marco no jornalismo brasileiro, assim, se a gente for pensar, né? E pensando sobre isso, assim, fala, pô, uma emissora que fez a Olimpíada sozinha, com exclusividade. Hoje a gente vê e não tem... Hoje, claro, tem o Campeonato Paulista, que veio muito por conta da mudança da série da Globo, dessa competição, mas mudou bastante, né, assim, em termos do que a Record se via como emissora de esporte para o que ela se tornou. Como é que foi lá dentro esse período de você sendo do esporte numa emissora que a gente, pelo menos de fora, pensava, a Record quer ou não quer ser do futebol? Vai ou não vai? Como é que era isso lá dentro, você sendo uma repórter esportiva dentro da Record? Então, eu cheguei a pegar uma fase boa quando eu cheguei em 2005. Nessa época, a Record tinha Brasileiro, tinha Champions League e tinha Eurocopa. É verdade. Na época do Edu Zebini. Eu lembro. Eurocopa, quem fazia lá Éder Luiz. era o Éder Luiz. Éder Luiz. Fazia. Mili Lacombe comentou. Sim, e na época... Fizeram a Euro também, né? 2008. A Euro tinha Calçade, tinha o Morsa, o Godoy. Bom demais. Era uma época muito legal ali. Ricardo Capriotti. Ricardo Capriotti, era uma época muito legal. Débora Villalba era apresentadora. Então, eu cheguei a pegar essa época, mas eu ainda morava em Brasília, né? Quando eu vim pra cá, a Record já não tinha mais campeonatos. Mas aí comprou as Olimpíadas e que transmitiu alguns jogos pan-americanos. Mas a gente tinha que se virar, porque como a gente não tinha os direitos de transmissão, a gente tinha esse programa semanal, que a Milena Ceribelli apresentou, nós ficamos no ar durante 11 anos. Muita coisa. E a gente tinha que fazer os bastidores, porque a gente tinha os direitos de transmissão, então era muito legal. Era legal, sim, porque a gente fazia a casa do jogador de futebol. Eu sempre gostei muito de fazer comportamento, de assim, mostrar o lado humano do jogador. Eu sempre adorei fazer família de jogador, de mostrar o jogador antes da fama, de mostrar o hobby do jogador. Tem alguma reportagem que te marcou fazendo isso? Algum jogador que... De mostrar, assim? Eu sempre fui muito... É muito legal você conhecer a intimidade do jogador, conhecer a família. Então, a gente era muito bem recebido, assim. Mas já teve esses jogadores todos do Corinthians, assim. Eu fui na casa, fiz matéria na casa do Sheik. Na época, todos... Quer ver quem mais que eu fiz, a gente mostrando? Na época tinha o Jadson, o Lúcio, zagueiro, de mostrar filho, de mostrar família, de mostrar o lado humano. E como eu sou mulher, as mulheres ficavam mais à vontade comigo. Então, isso era muito legal, assim, sabe? Eu me sentia muito... Eu vou dar um exemplo que vocês falaram, que é a matéria que mais me marcou em casa de jogador. Vou contar pra vocês. No caso, foi um treinador, Tite. Olha! O Tite, ele, em 2012, né, tinha ganhado a Libertadores, e eu ficava... Porque naquela época era muito legal, que a gente tinha treinos todos os dias com os portões abertos para a imprensa, né? Essa dificuldade hoje, pós-pandemia que ficou para sempre assim, a gente não tem mais acesso a ninguém, agora é tudo via assessoria, agora é tudo live, agora é tudo... Então, a gente ia treino todos os dias, o repórter acompanhava, e todos os dias a gente tinha entrevista com o jogador, então a gente tinha muito mais contato com o jogador do que hoje, você conhecia muito mais o jogador, era muito mais legal. Você tinha mais amizades até no jornalismo, porque você ficava na resenha com setoristas, eu sinto muita falta dessa época, né, de portões abertos para a imprensa. E acabou a Libertadores, eu ficava muito na cola do Tite, acabava a coletiva do Tite... Véspera de jogo, eu chegava lá e na hora que ele tava assim, Tite, deixa eu ir na sua casa, me mostra sua mulher, me mostra sua família. E o Tite nunca tinha mostrado a mulher dele pra ninguém. Aí ele falava assim, tá bom, e ria da minha cara assim, tá bom, tá bom. E eu meio atropelava, porque às vezes eu era cara de pau, porque se você tentasse vir assessoria de imprensa, você nunca conseguia, porque você nunca sabia se o assessor passava aquilo ou não. Te rolar. E eu era meio cara de pau, assim, eu ia direto assim. Aí o Tite ria, um belo dia, gente, Corinthians campeão... Aí o Corinthians foi campeão mundial em 2013. 2012. 12, perdão. E logo depois foi campeão paulista em 2013. Foi, em cima do Santos, da Vila Belmiro. Isso. Aí acabou pouco depois do fim do Campeonato Paulista, acabou a coletiva, o Tite me chama. Vem cá, menina. Guria. Vem cá, guria. Você ainda quer ir na minha casa?
Falei, quero. Então tá bom, então vamos lá na minha casa, vamos gravar. Gente, eu fui gravar na casa, foi a primeira vez que ele mostrou mulher, mostrou filha, mostrou a casa dele, foi pra mim. Caraca. Eu tenho até foto, se vocês depois quiserem colocar. Aí ele morava numa cobertura, no Tatuapé. Cheguei lá, a gente, eu sentadinha com o Tite. O cara tinha acabado de ser campeão mundial, gente. E me mostrou a Rose, esposa dele, que é uma simpatia. Nunca tinha mostrado a Rose até então. E eu dei muita sorte, porque a filha do Tite estava de mudança para fazer intercâmbio no Canadá. Ia ficar 1 ano estudando. E ela ia mudar, tipo, 2 dias depois. Aí eu chamo ela, o Tite começa a chorar e chora para despedir da filha. O Tite é muito emotivo, né? E ele é muito paizão. Então essa foi uma reportagem que me marcou muito, muito. E aí, ele ter aberto as portas, que eu falo essa coisa de entrar na casa do jogador, de mostrar o outro lado do jogador, do treinador. E aí, quando o Tite, isso foi em 2016, o Dunga caiu, Tite cotado para assumir a seleção brasileira. Certo. E a Record falou, Janice, vai lá para Caxias do Sul e vamos fazer um perfil do Tite. Ele era, né? E lá vou eu sozinha, sem produção, para Caxias do Sul. Cheguei lá, eu sabia que o Tite tinha uma quadra, uma dessas quadras de sintético, de aluguel. Bati lá. O Miro, o irmão dele, que tomava conta dessa quadra. Oi, Miro, tudo bem? Eu sou Janice, eu vim lá de São Paulo, eu queria conversar, saber um pouquinho da história do Tite. Aí eu consegui convencer, ele gravou comigo e me mostrou a sala de troféus do Tite, a sala de camisa do Tite. Aí ele falou assim, eu gostei de ti, guria. Peraí que eu vou te levar ali na minha mãe. Putz. E a mãe do Tite morava numa casinha do lado. Gente, é uma das senhoras mais fofas do mundo. Sabe aquela velhinha do cabelo branco, aquele sotaque gaúcho carregado? Sim. E ela conversava, aquela voz trêmula já. E ela lembrava muito a minha avó, minha bisavó que ela lembrava. E ela é dessa que conversava apertando a sua mão, como se fosse uma netinha mesmo. Sim. Fiz um bolinho. Tinha. Um café. Gente, e eu falo que é muito... Não, nunca vou esquecer. E eu dei tanta sorte que não é que... Na hora que ele foi anunciado pela seleção brasileira, eu estava lá gravando a reportagem e eu dei a notícia para ela em primeira mão. Nossa. Falei, olha, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Aí uma produtora mandou mensagem para mim, Janice, assinou. Eu falei, olha, o seu filho acabou de assinar contrato com a seleção brasileira. Aí ela começou a chorar, emocionada. Foi, filho, mandou um recadinho para ele. Eu fico arrepiada de lembrar. Emoção, quando ela faleceu, eu sofri muito, porque ela, como se você passa a ver como se fosse. Então, assim, eu tenho essa história legal com o Tite, porque aí, e eu contei pro Miro que eu tinha ido na casa dele. E aí, como eu já sabia a história da Rose, que ela me contou como que eles começaram a namorar, eu já tava íntimo ali. Aí eu fui lá pra porta da churrascaria do irmão da Rose, que é onde eles comiam, porque o Tite era zagueiro do Caxias. Sim, sim. E aí o Tite ia treinar e passava na porta da churrascaria e ficava paquerando a Rose. E eu fui lá, gravei na churrascaria, mostrei onde o Tite ficava paquerando a mulher. Fiz um perfil muito legal do Tite. Que da hora. Sabe? Então, eu sinto falta dessa época boa, que a gente tinha mais acesso aos jogadores, que a gente poderia fazer... Mais do que isso, né? Dava... Os próprios canais, as emissoras permitiam que a gente contasse mais histórias. Hoje isso tá em falta. Hoje em né? dia é só o debate, quem é melhor, quem é pior, eu não quem jogou sei bem, se quem não são jogou. os clubes que vetam, eu não sei se são os assessores que vetam, se os jogadores não querem mais, mas a gente sente falta. Desumanizou, né? Desumanizou, porque afastou. era legal. Isso. Era legal você... era tanto atleta com tanta história bonita que a gente via. Sabe, uma história que me emocionou muito, já que deixa eu contar mais uma que a gente falou do lado humano de atleta. Vocês lembram do Cristaldo que jogou no Palmeiras? Lembro, Claro. Churi. Do argentino. Argentino. A gente fez uma matéria no Esporte Fantástico de um menino em São José dos Campos que tinha uma perna de pau. E ele correu, estava correndo uma corrida de 100, 200 metros, e a perna de pau caiu. Eu lembro disso. Ele pegou essa perna de pau. Lembra cena chocante. Ele pegou essa perna de pau e ficou mancando no pessoal até passar pela linha de chegada. Eu lembro disso. O Cristaldo assistiu essa matéria. E um dia ele me chamou no treino. Ele falou, você trabalha na Record? Eu falei, trabalho. Eu quero dar uma perna mecânica para esse menino. Quanto custa? Aí eu falei, Cristaldo, deve ser uns 100 mil reais. Não, eu pago. Eu fiquei muito emocionado com essa reportagem. Caraca, velho. Aí eu levei o menino até Sorocaba, onde tem uma fábrica. O menino tirou a medida, eu levei o menino no CT. E não é que o Cristaldo deu essa perna para esse menino? Eu não sabia disso. Isso não foi divulgado. Não te fizeram você fez uma reportagem. Isso foi 2014, 15, por aí.
Que legal, Caraca, cara. o Churi. Mas antes, tá vendo? A gente tinha essa abertura, porque ele me viu no treino, me chamou, eu vi a reportagem sábado no programa. Se fosse hoje, provavelmente não rolaria. Porque a gente não tem mais acesso. Não tem mais acesso. A gente não existe mais. O repórter é um absurdo.